Olá, meus queridos, sou Eliel MS, bem-vindo ao canal HCT, História, Cultura e Teologia. Chegamos ao quinto capítulo de nossa série Religião, Futebol, Clube. Já tivemos o primeiro capítulo, que nós falamos sobre a religiosidade do futebol. No segundo capítulo nós falamos sobre o técnico Jesus. No terceiro capítulo nós falamos sobre a Celestial. No capítulo anterior nós falamos sobre o Cartola Judas. E agora chegamos na posição do goleiro. Agora vamos entrar realmente dentro do campo, onde cada um tem a sua função pré-estabelecida. Mas antes de seguirmos o nosso vídeo de hoje, eu tenho um recado muito especial para você. Você precisa desenvolver o seu projeto audiovisual, clipes, comerciais, edições e etc. Fale com a Adobe Fox, uma empresa especializada na produção e edição de vídeos. Entre em contato através das plataformas que estarão passando aqui na sua tela: site, Instagram, e-mails ou Facebook. Você quer anunciar em nosso canal? Entre em contato através do e-mail elielms2121@gmail.com. Bom, faz parte da cultura, estamos falando de cultura aqui, né, nesse quadro. Faz parte da cultura do canal do YouTube, a gente tem que pedir para você se inscrever, deixar o seu like ou dislike. Deixe também nos comentários aí se você concorda ou não com a nossa analogia, né, que estamos fazendo aqui sobre esses exemplos que estamos usando e aplicando. E também compartilhe nas tuas redes sociais e nos conte as reações também lá dos teus amigos, do teu pastor, se ele vai concordar ou não que iremos falar aqui hoje. Você lembra na Celestial que nós colocamos como goleiro o Tomé? E não foi à toa. Não só o goleiro ele precisa agir como o Tomé em algumas situações, não confiar na sua zaga, estar sempre ali atento, mas também muitos torcedores agem como Tomé em relação ao time inteiro, como incrédulos, né? Também alguns comentaristas, né? Estamos vivendo aí uma aposta do Flamengo nesse técnico auxiliar do Pepe Guardiola, o Domi. Então agem todo mundo com aquela incredulidade. O que será? O que vai acontecer? Será que vai dar certo ou não? Então isso faz parte também do meio do futebol, se agirmos como Tomé em várias situações. Mas o goleiro, em especial, ele precisa realmente agir como Tomé. Por quê? Porque ele tem que estar atento em todo. Enquanto o apito final não chega, ele não pode vacilar. O atacante pode perder vários gols e ele terá no jogo seguinte outras chances para tentar. Mas o goleiro, basta ele falhar uma única vez. O atacante perdeu vários gols, mas no último minuto ele falhou e tomou o gol. Ele vai ser execrado, vai ser lembrado pela essa derrota, vai talvez até acabar a sua carreira, dependendo do tipo de jogo, né? Por causa daquela falha, daquele gol. Então é uma das posições mais ingratas no meio do futebol. Eu até entendo essa pressão, essa lógica de uma pressão maior em cima dessa posição, a posição do goleiro, pelo seguinte: se ele não levar gols, que é para isso que ele está ali, a vitória, o seu time pelo menos irá empatar. E se o ataque do time fizer gols, a vitória está consumada. Por essa lógica que eu acabei de falar, não poderia
poderíamos ter uma outra posição na igreja que bem representa essa função do goleiro, senão a função do pastor? As pessoas têm, de uma forma geral, uma desconfiança natural nos pastores. As pessoas naturalmente têm uma desconfiança na função pastoral. Lembro-me de uma entrevista que eu fiz com o pastor Hugo Sampaio e colocamos no making off um bate-papo que nós tivemos ali fora do ar e acabou sendo gravado, de uma vez que ele foi comprar um carro e o camarada queria, insistindo para ele colocar qualquer outra profissão, menos a de pastor, porque a de pastor, na cabeça do vendedor, não iria passar, não seria aprovado o crédito para ele comprar o veículo. Tanto o goleiro quanto o pastor estão ali para evitar erros crassos, erros graves, falhas, frangos. O erro é normal. O pastor está ali na posição de evitar escândalos, evitar polêmicas, evitar que o nome de Cristo e da igreja que ele serve venham ser pedra de tropeço. Tomar gol, o goleiro tomar um gol por falha do time ou eficiência do adversário é normal, todo mundo entende. Agora, por escândalo exacerbado, por um frango, realmente, aí não, aí já dá um baque geral e todo mundo tem o ânimo abatido e só fica uma opção: trocar o goleiro, fazer uma substituição, ou senão fracasso ou até mesmo a goleada será certa. A posição do goleiro é muito difícil dele conseguir se recuperar dentro do próprio jogo. Acontece raras exceções, mas é muito mais fácil quando o goleiro dá um frango, o time consequentemente perder. A torcida, seja a favor ou contra, não deixarão um segundo sequer ser esquecido a falha desse goleiro. E com o pastor não é diferente. Lembra de Hebreus 12, que diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas? Normalmente, quando acontece um erro assim do goleiro, seja a torcida a favor ou contra, não deixam um minuto sequer esse erro ser esquecido. Temos um exemplo do goleiro Alex Muralha, recentemente teve essa relação no Flamengo. Com os pastores não são diferentes. Hebreus 12 diz claramente que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, as pessoas também, se houver um escândalo, um erro, isso ficará marcado negativamente na história desse pastor, desse ministério, dessa igreja. Bom, para esse tipo de situação de falha, quando acontece com um goleiro e fica esse clima ruim, como foi o exemplo do Alex Muralha, a solução é procurar outro clube e reiniciar a sua carreira e tentar dar a volta por cima, dependendo apenas de si próprio. Assim também é o exemplo do pastor. Dependendo do tipo de situação de erro, não tem como ele permanecer. Tem que também procurar um outro espaço, outra igreja, e recomeçar a sua história até retomar a confiança das pessoas também nele. Bom, meu sogro me questionou sobre a Serecel, que eu não escalei o capitão. Mas foi uma questão também meio uma pegadinha que eu fiz. Por quê? Porque naquela Serecel, obviamente o capitão seria o volante Pedro. Mas quando nós iríamos fazer a nossa analogia, o meu capitão eu coloco como sendo o pastor. Não o Tomé, mas o pastor da igreja como goleiro. Um exemplo que eu trago é do ex-goleiro Rogério Ceni, hoje técnico do Fortaleza, que foi um excelente goleiro, um excelente jogador profissional, ficou titular no mesmo clube até se aposentar, batedor de falta, ainda várias vitórias ele deu ao time, batendo falta, batendo pênalti,
ele fez uma diferença como goleiro, ele revolucionou a função do goleiro. E o pastor, ele também tem essa função. Por quê? Porque o capitão, ele é o líder dentro de campo, ele é o técnico dentro de campo, é aquele que tem a voz de falar com o árbitro, de posicionar os seus jogadores, tirar da confusão, liderar, revolucionar, né? Tem uma imagem emblemática do Dunga, o capitão do Tetra, na seleção brasileira. Então o capitão tem essa figura e o pastor, ele exerce essa função de liderança, por isso ele entra como o capitão. Apesar de que na Seleção, se nós fôssemos obviamente colocar o capitão, seria Pedro, né, o volante Pedro, mas nós não colocamos a figura do capitão para que nessa analogia nós colocássemos a faixa de capitão no goleiro, na figura do pastor. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se não gostou, comente aí nos vídeos abaixo, como nós já falamos no início do vídeo, e até o próximo capítulo, até o próximo domingo, até o próximo encontro, que eu estou ansioso para continuar essa nossa analogia sobre religião, futebol, clube.